Olá, torcida na rede comigo, Carlos Mignon. O torcedor do Atlético está ainda, né, chateado com a desclassificação do Campeonato Paranaense, mas não pode reclamar da Série A. Até agora, resultados normais, faz uma boa campanha. São só 4 jogos, é muito cedo. Mas 2 vitórias, um empate e uma derrota está dentro do parâmetro. A maioria dos clubes está nisso aí. E o que eu sinto é que o Odair tem um grave problema. Mas um problema que todo técnico gosta. Ele quer encaixar, encontrar o time ideal. O Atlético, ano passado, trouxe reforços de qualidade. Benavides, Aguirre, Teran, Viveros, Mendonça. Só que agora, de repente, surgiram os garotos, né? Chiquete, João Cruz, Dudu, Leozinho. E aí, ele tem várias opções. Veio o Gustavo, do Palmeiras, que já mostrou ser um lateral de alto nível. Derek explodiu. O Esquivel era dono absoluto da lateral esquerda. E, vejamos, hoje não é exagero. Não é exagero. O técnico daí deve ter uns 19 jogadores em que ele precisa encaixar. Escolher 11 e encaixar. Que muitas vezes o torcedor, ele vê a parte técnica. Mas existe a parte técnica e tática. Tem jogador que não aparece tanto para o torcedor, mas taticamente ele é muito importante. E o posicionamento, a atuação dele beneficia o restante do time, a produção no geral. Eu vejo, vamos começar pela lateral direita. Quem jogar, quem escalar? Gustavo ou Benavides? Benavides mais experiente, Gustavo garoto, mas é questão de opção. Qualquer um dos dois. Né? Na outra lateral, Esquivel e Derek. Também questão de opção. São estilos. A zaga, Teran, Arthur, Aguirre e o próprio Esquivel joga por ali. Mas parece que o Odair está optando em jogar com 3 zagueiros. E volante. Tem uma vaga ou 2, depende. Ele possui o Luiz Gustavo, que começou muito bem, o Portilha e o Jadson, que já provou várias vezes ser um ótimo jogador. E o meio de campo, então, hein? Zá, Pele, João Cruz, Dudu, Riquelme, que está um pouquinho abaixo, mas pode jogar. E o Chiquete, que joga tanto pelo lado, como ponta, como meia atacante. A característica dele é de meia atacante. Quantos jogadores para uma ou 2 posições? E no ataque, Mendonça, Viveros, Leozinho, Bruninho e Julimar, para 2 ou 3 posições. Encaixar esse time é o grande desafio para o Odair. Por enquanto, eu observo que ele tem uma estrutura mais ou menos definida. Mas toda vez que troca, entra um jogador, às vezes ele está melhor que aquele que iniciou a partida. Vamos ao Itamar Rocha e ao Nerinho e já voltamos. Eu sou o Nerinho. Faça como eu. Inscreva-se e dê um like aí na rede com o Mignon. É de graça e não dói. Você de casa, se inscreva no canal. Não custa. Vai lá, se inscreve, dá o teu like. Também pode dar não gostar, né? Faz parte. Cada um tem sua opinião e deve ser respeitada. E também compartilhe. O que importante é que o YouTube faça esse vídeo rodar, a chegar em mais pessoas. Voltando ao problema do técnico Odair. Ele busca o equilíbrio que a defesa ele já conseguiu ajeitar. Lembra o ano passado? O Atlético tomava gol de Roldão, né? Ele arrumou a defesa, a reação na Série B partiu de ajeitar a defesa, que estava tomando, era uma das piores defesas, chegou a ser a pior defesa da Série B. O meio de campo, estava faltando um volante. Cansei de falar sobre isso. Luiz Gustavo chegou
tem 38 anos. Havia uma dúvida. No São Paulo ele teve lesões, mas aí jogou 2 jogos, né, 2 partidas. Ele já mostrou. Qualidade técnica o Luiz Gustavo tem. Jogou no futebol alemão, seleção brasileira, tem. A questão é física, clínica, na verdade, nem física, clínica. Se ele vai ter lesões, não vai ter lesões. Senão, é dono absoluto. É aquele volante de qualidade que organiza, que distribui o jogo. Aí, dali para frente, tem o Zapelli. O Zapelli, pelo jeito, sentiu que se ele bobear, ele perde a posição. João Cruz está pedindo passagem. Dudu não anda bem. O Chiquete está em uma grande fase, pode complicar, pode jogar de meia. Enfim, aí eu acho que é onde fica o maior problema para o Odair buscar ou enquadrar esse meio de campo que produza para o ataque. Viveiros claramente está com algum problema desde que ele foi para a Colômbia, o falecimento da avó dele, ele retornou e ele tem que respeitar, cada um tem uma maneira de receber uma notícia como essa. Tem gente que supera rapidamente, outros demoram um pouco mais. Então, o lado humano é primordial. O Viveiros não está numa fase psicológica que percebe que ele comete erros básicos que normalmente ele não cometeria. Dá tempo ao Viveiros, que esse é titular absoluto, o Corinthians está interessado, já apareceu um monte de gente interessada na contratação do Viveiros. Essa que é um jogador de muita qualidade, como centroavante, porque ele se move, ele busca a bola, ele tabela, dá assistência, é aquilo que eu tenho falado, que centroavante referência está acabando, tipo Mastriani, não é mais o que os técnicos querem, eles querem jogadores de movimentação. Veja o Caio Jorge no Cruzeiro, o Depay, o Dorival Júnior vai colocar de centroavante, porque sai, tabela, finaliza de fora da área, não fica estático. O Flamengo, o Pedro perdeu muito espaço com o Felipe Luiz, exatamente por isso. E outros. Observem que você vai ver que jogadores centroavante referência mesmo, o futebol dinâmico do jeito que logo não serão opções de banco para um jogo de sufoco, um momento de final, de cruzamento, tentar um chuveirinho. E o Atlético não joga dessa forma, joga de transição rápida, toques rápidos e busca pegar a defesa desmontada do adversário. E no ataque, tem Mendonça, tem o Leozinho, tem o Bruninho, tem Julimar, e o Julimar também pedindo passagem, dizendo, eu quero ser titular. Os problemas do Odair são complicados, mas complicados de uma forma muito positiva. Resta agora ele usar sua competência, sua capacidade de encaixar qual é o melhor 11, aqueles que podem produzir para que o Atlético continue dentro da Série A fazendo uma boa campanha. É isso aí, um abraço e tchau!